para a gente encerrar aqui a participação até inclusive do Acioli, eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui. Nos últimos dias, agora puxando um outro assunto, um projeto de autoria do prefeito, inclusive Felício Ramute, sobre a instalação de usinas termoelétricas, vem causando impasses aí por diversas questões, como, por exemplo, não haver um estudo de impactos ambientais e implicar em um provável aumento na emissão de carbono na cidade, sendo que a cidade é a 10ª no ranking estadual. A lei orgânica do município, ela passaria com isso, se aprovado, a permitir uma atividade que atualmente é proibida. Qual a avaliação quanto a esse fato? O senhor que está aí à frente do Sindicet. Bem, primeiro vamos colocar as coisas bem claras, né? Eu não sou uma autoridade, nem tenho conhecimento suficiente para emitir opinião sobre esse assunto, apesar que opinião todo mundo está emitindo. Sim. Mas eu vou falar um pouco a respeito dessa questão, porque como cidadão joseense, eu sou joseense por adoção, né? Eu moro aqui há muito tempo, já me sinto joseense. Como cidadão joseense, eu tenho responsabilidade sobre as questões ambientais da cidade. Eu lembro que, eu não estou muito claro na minha memória se foi em 2010 ou 2011. Em 2011, houve um movimento por parte do Poder Público Municipal para a instalação de uma termoelétrica em São José dos Campos. Naquele momento, nós e várias entidades, inclusive com pesquisadores do próprio INPE e do próprio Sindicet, nós fizemos um movimento e tivemos audiências públicas nas quais nós trouxemos especialistas para mostrar a imprudência que seria instalar uma termoelétrica em São José dos Campos, por uma questão que, se não fosse outras questões relativas, era muito simples. O Vale do Paraíba, em especial a região de São José dos Campos, ela é muito, não é propícia à dissipação de gases na atmosfera. Ou seja, uma termoelétrica emitiria gases tóxicos na atmosfera e seria difícil de você dissipar isso, causando uma série de problemas que os gases tóxicos trazem quando eles se acumulam. Então, naquela época, em 2010, a partir desta análise técnica e audiência pública, o Poder Público Municipal sepultou aquele projeto de instalar uma termoelétrica. Pelo visto, não só Lázaro ressuscita. Projetos que foram mostrados insuficientes e projetos que mostraram que seriam danosos à cidade estão sendo trazidos de volta. Eu, como não especialista, o que eu espero que os especialistas, e são vários em São José dos Campos, se reúnam novamente, analisem sob o ponto de vista técnico e deem uma resposta ao poder público no sentido de dizer: mudaram as condições daquela época para cá ou não? Se não mudaram, a resposta é a mesma. São José dos Campos não é uma região adequada para instalar uma termoelétrica. Perfeitamente. Marcelo. É isso mesmo. Queria muito agradecer o senhor, Acioli, pela sua disponibilidade. Marcelo, sim, senhor. Posso... eu tenho mais 2 minutos, pelo menos, ou não? Claro, fique à vontade, a casa é sua. Eu queria falar algo que aconteceu essa semana, que é um fato comum, né? Bem divulgado, que foi o anúncio por parte do diretor do IMET que o INPE não divulgaria mais os dados de queimadas. Eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, né? No dia 12, segunda-feira, né? Uhum. O diretor do INEMET, que é um órgão do Ministério da Agricultura, eu vou ler aqui a declaração dele. Ele fez uma live com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e eu recortei aqui porque é importante a gente dar o crédito a quem falou. Não é o que eu acho.
entre aspas, ele diz o seguinte: a gente já fechou hoje pela manhã que não haverá mais emissão de alerta do INPE sobre incêndios. A partir de agora, todos os relatórios do governo federal serão de responsabilidade do Sistema Nacional de Meteorologia. Eu lembro que o Sistema Nacional de Meteorologia é formado por 3 entes: o INEMET, que é do Ministério da Agricultura, o INPE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o CINCENSIPAM, que é do Ministério da Defesa. Ora, o Ministério da Agricultura representa, historicamente, os setores do agronegócio, em que falar sobre queimada não é a principal atividade dele. Eles não estão interessados nessa questão. Inclusive, muitos do agronegócio às vezes utilizam as queimadas. O CENSIPAM da Defesa tem uma função: defender o governo. A única voz da sociedade seria o INPE, e o INPE tem feito isso. Eu vejo, há 40 anos, o pesquisador, Dr. Alberto Setzer, é a maior autoridade em queimada do mundo. Ele lidera uma equipe que identifica focos de queimada em tempo real e disponibiliza isso no portal de transparência para mostrar em tempo real quais as queimadas que estão ocorrendo. Em passado recente, há cerca de 6 meses ou mais, o vice-presidente do Brasil duvidou dessas queimadas. Ele disse: eu não acredito nessas queimadas. É um caboclo que faz uma fogueirinha de São João, já aparece lá no... Ora, que falta de conhecimento de algo tão importante. Os focos de queimada são identificados por sensores de satélites, e a equipe do Dr. Alberto Setzer trabalha isso, fez pesquisa, publica há mais de 40 anos. É a autoridade mais reconhecida do mundo sobre esse assunto. E, no entanto, o senhor chamado Miguel Ivan, diz o seguinte, que a nova estrutura, continuo abrindo aspas para o doutor Ivan, não sei se ele é doutor, a nova estrutura resolveria a pulverização e dissonância na divulgação dos dados sobre incêndio, um problema que o país enfrenta há mais de 40 anos e nunca foi tratado. Haja paciência. Há 40 anos que nós trabalhamos isso e dizendo que há dissonância. Não há dissonância. O que há é dissonância entre o governo aceitar que o Brasil tem muitos focos de queimada por falta de controle e por falta de interesse. Não há dissonância. Os dados sempre foram produzidos e colocados à disposição do INPE. Eu acho que o próprio governo, depois dessa repercussão, porque o próprio governo enviou essa notícia para as redações dos jornais, houve uma divulgação imensa, aí o governo disse o seguinte: não é bem isso que nós falamos. Foi bem isso. Não há outra interpretação pelas aspas que eu abri. Só complementando, Acioli, segundo o governo, a intenção era somente de alterar o sistema e a divulgação de informações. Sim. Foi o que foi dito, né? Alterar o sistema. O Gilberto Câmara, ex-diretor do INPE, exemplar, um cientista, ele diz o seguinte, o INPE produz os melhores dados de risco sobre queimadas. Por quê? Ele trabalha com dados de satélite e modelo do próprio INEMET, do Dr. Ivan lá. Ele já inclui isso. Por que o INEMET quer gerar dados de risco e tirar do INPE? Por quê? Porque eu não sei, mas eu tenho uma suspeita. A geração de dados pelo INEMET, baseado nas suas plataformas, e as plataformas do INEMET não cobrem o Brasil, subestimariam os dados. Essa é a minha interpretação, mas isso é opinião. O que eu acho é que nós temos que ouvir pessoas importantes como Dr. Gilberto Câmara, Dr. Ricardo Galvão, e, em especial, a maior autoridade de todas. Eu até sugiro que vocês entrevistem a maior autoridade, o Dr. Alberto Setzer. Ele vai dizer se o que o INPE produz é importante ou não. E se precisa de algo como o Ministério da Agricultura, através do INEMET, fazer algo que o INPE faz tão bem e tão reconhecidamente
qualificado aos olhos da comunidade nacional e internacional. Agora, doutor Acioli... Eu fiquei alterado, mas não dá para não ficar alterado, porque é algo que é mais um ataque para tirar competência do INPE. Virar o diretor do INPE e dizer o seguinte, porque o diretor do INPE faz parte desse Sistema Nacional de Meteorologia, que é o INMET, o INPE, e se o diretor do INPE dizer, não, houve uma má interpretação. Não houve má interpretação. O que houve foi uma colocação. Se o governo recuar, é outra história.